Por que o melhor profissional do mercado? Porque depois de muitos anos, com muito trabalho e muito empenho, eu, Joel J, me transformei no melhor profissional do meu mercado. De professor de educação física que ganhava R$ 3,25 por hora, eu me transformei num empresário multimilionário. E esse é o motivo do porquê você está aqui. Eu vou te ensinar exatamente tudo que eu fiz para sair de um vendedor de hora a um empresário e como você também pode fazer isso com a sua carreira. Eu vou ser direto ao ponto nesse vídeo, eu não quero que você perca tempo e eu quero que você tenha muito conteúdo. Então já vou te falar aqui, de direto e reto. O que me enriqueceu foi a escala. Quando eu escalei o que eu fazia, eu enriqueci. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é escala e um outro grupo de pessoas confunde o que é escala. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma padaria e aí você resolveu abrir uma nova padaria. Muitas pessoas vão pensar, poxa, eu estou escalando o meu negócio. Ou que você tem uma clínica de fisioterapia e aquela clínica de fisioterapia você quer colocar em um outro bairro ou quem sabe até numa outra cidade. E aí algumas pessoas pensam, poxa, eu escalei o meu negócio. Pode ser um frigorífico, pode ser uma mecânica, pode ser qualquer empresa que esteja instalada e você coloca ela em um outro lugar. Pô, isso é um crescimento, sem dúvida nenhuma. Você está realmente tendo mais resultado, você conseguiu entender que isso pode ser visto, pode ser percebido e pode ser desejado por outras pessoas em outros lugares, mas isso não é escala. Isso é expansão, você está expandindo o seu negócio. E eu vou te dizer por quê. Você tem um custo para operar a tua empresa, você tem recursos materiais, você tem recursos humanos, você tem recursos estruturais, sistemas, e aqueles recursos te dão um custo fixo todos os meses, um custo por ano. E você tem a sua receita, é aquele dinheiro que entra pelo consumo dos produtos ou dos serviços que você vende. Quando você olha a receita, o dinheiro que entra e o custo, o dinheiro que sai, você tem uma margem de lucro. Quando você faz, por exemplo, uma nova padaria num outro bairro, por exemplo, você também vai ter novas receitas e novos custos. E a margem, muito provavelmente, ela vai ser similar. Por quê? Porque você está no mesmo segmento de mercado, a tua indústria é a mesma. Então você sabe, basicamente, que a margem é a mesma. Então você não está escalando. Como que você sabe que você está escalando? Então, João, afinal de contas, como é que é a escala? A receita começa a crescer de uma maneira tão exponencial que ela fica desproporcional com relação ao seu custo. Basicamente é o seguinte, em poucas palavras, de maneira bem objetiva, você tem a mesma operação, talvez você nem cresça com a tua galera, com a tua equipe, com o teu organismo, com a tua estrutura, mas a receita cada vez mais aumenta, cada vez mais aumenta. E a sua margem aumenta. Foi exatamente isso que eu fiz de um professor de educação física. Eu me formei em educação física, eu sou professor de educação física de formação, trabalhei muitos anos como educador físico, eu trabalhei com natação, eu fui nadador profissional, depois eu virei professor de educação física, eu treinei vários atletas e lá no comecinho da minha carreira eu fui remunerado por R$ 3,25 a minha hora. E à medida que eu me tornava um profissional melhor, que eu tinha mais experiência e mais resultado, eu comecei a ganhar mais dinheiro, então a minha hora ficava mais cara. E ao ficar mais cara, eu ganhava mais. Isso foi acontecendo, R$ 10, R$ 15, R$ 20. Me tornei professor universitário, R$ 30. Depois professor de pós-graduação, até o momento que a minha hora-aula chegou a R$ 100. Mas isso teve um limite, que é o limite de hora. Mesmo eu trabalhando o mesmo volume de horas e ganhando mais dinheiro, chegou no momento que eu estava no topo da minha carga horária e no topo do meu valor hora. E ali eu entrei numa encruzilhada. Que encruzilhada que é essa? Será que eu vou para um outro campo? Será que eu vou empreender? O que eu tenho que fazer para ganhar mais ou eu vou ficar aqui? Eu sei que essas decisões são decisões que acontecem na vida das pessoas e não tem certo nem errado. Tem o que é adequado para você. Eu olhei para o meu futuro e falei o seguinte, o que eu tenho que fazer para enriquecer? Eu sempre tive uma vontade muito grande de enriquecer, mas eu não sabia como. Eu olhava pessoas bem-sucedidas, eu olhava pessoas que eu admirava, profissionalmente falando, e eu via que elas eram ricas, com dinheiro, com liquidez. Mas não era o dinheiro por si só, e mais o que elas faziam com o dinheiro. E eu percebia que elas tinham liberdade de tempo. Elas compravam seus horários, elas tinham liberdade geográfica, elas trabalhavam de qualquer lugar do mundo e ganhavam dinheiro. Uma certa vez eu estava com uma pessoa e ela estava na minha casa no final de semana, ela falou, pô, por exemplo, Joel, eu estou ganhando dinheiro hoje e estou aqui conversando com você. E eu vendi a hora, eu falei, poxa vida, eu não estou ganhando dinheiro aqui conversando com você.
eu vou ganhar dinheiro se eu der aula. Mas se eu não der aula, eu não vou ganhar dinheiro. E ali naquela encruzilhada, eu decidi tomar uma decisão. Eu vou aprender quais são as ferramentas, que competências eu tenho que desenvolver e quais são os ambientes que eu tenho que frequentar para ter escala. Eu não sabia exatamente o que era. Por exemplo, eu fui um tipo de cara que confundia escala com expansão. Então eu pensava assim, ó, se eu abrir um negócio, abrir vários negócios, abrir vários negócios e abrir vários negócios, eu vou começar a escalar. Não, eu estava expandindo. O que eu estou falando hoje é sobre esforço versus resultado. Como nadador, uma das coisas que eu mais observava para nadar rápido era como que eu posso ter um esforço mais inteligente e nadar mais rápido. E eu trouxe essa mentalidade para os negócios. Como eu posso ter um esforço mais inteligente e escalar mais o meu negócio? Esforço versus resultados. Eu encontrei isso na escala. Bom, o que eu fiz? Primeira coisa foi decidir. E essa decisão é irreversível. Sem plano B, eu tomei uma decisão. A segunda coisa foi falar com as pessoas sobre esse assunto sem tabu. E a terceira coisa foi escolher uma metodologia que me levasse em prol desse resultado. Eu fiz 3 coisas. E a primeira coisa foi decidir. E eu quero já te dizer uma coisa, se você não decidir, esse vídeo não vai fazer muito sentido para você. Porque a coisa mais importante é decidir, mesmo sem saber exatamente qual vai ser o plano, qual vai ser o caminho. Ao decidir, sem colocar plano B, você vai dar possibilidade de dar o próximo passo. Muitas pessoas não conseguem avançar porque elas não decidem, elas ficam com dúvida. E se você não decidir ser o melhor profissional do seu mercado, vai ser complicado para você. É mais ou menos assim, ó. Mas Joel, como é que eu faço isso? Você vai falar agora para você, cara, eu decido ser o melhor profissional do mercado, é uma decisão irreversível, não tem plano B, independente do tempo que eu leve, eu vou percorrer o caminho. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu não tinha muito conhecimento, mas eu falei, eu não quero viver uma vida mediana, eu não quero viver uma vida medíocre, eu vou enriquecer e eu vou enriquecer dentro de um tempo que eu acredito que seja saudável. Porque tem muitas pessoas que enriquecem guardando dinheiro a vida toda e lá no final da sua vida elas ficam ricas. E não que seja um problema. Aconteceu isso com meu pai. Meu pai enriqueceu lá depois dos 60 anos e hoje ele não está mais com a gente. E eu me pergunto, caramba, será que valeu a pena? Bom, é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Eu não quero dizer que é certo ou errado, mas existe uma escolha. Eu falei, eu vou aprender o mecanismo de enriquecer jovem, antes dos 35 anos. Essa é a meta que eu defino para mim. A segunda coisa é falar sobre esse assunto, sobre essa decisão, sem tabu. Só que eu deveria falar sobre esse assunto com pessoas que entendem, com pessoas que já fizeram isso. E eu quero falar uma coisa para você. Se você estiver passando por um problema, independente do problema que seja, e você não sabe como resolver, entenda uma coisa. Alguém já passou por isso. Alguém sabe mostrar esse caminho para você. Nem que seja uma palestra, um bate-papo, um seminário, uma mentoria, um livro, um curso. Não importa a plataforma que essa pessoa está transmitindo esse conhecimento. Alguém sabe te mostrar um caminho. E eu entendi isso. Eu falei, agora eu tô aqui, a decisão é irreversível, eu fiz um combinado comigo, eu preciso estar no ambiente e em ambientes que consigam me dar um caminho, uma metodologia. Que é a terceira coisa. Eu escolhi uma filosofia de trabalho, eu escolhi uma metodologia. E essa metodologia foi escalar o meu negócio. Especificamente, essa metodologia tem 4 nomes que no decorrer desse processo eu vou te explicar que são as 4 forças de impulso. Ela tem nome, ela tem estratégia, ela tem estrutura, ela tem pilar de sustentação. Então, quando eu cheguei naquela encruzilhada que eu falei, cheguei no teto da minha hora, cheguei no teto da minha carga horária, eu preciso tomar uma decisão. E o que eu fiz foi entrar de cabeça no mundo do conhecimento para escalar e me transformar no melhor profissional do meu mercado. Talvez você se pergunte, mas pô, Joel, eu sou um cara que trabalha em regime CLT, eu trabalho para alguém, eu nem sei o que é empreender, eu vi que você empreendeu, que você abriu um negócio, isso é possível fazer? É possível também, porque você pode ser um intraempreendedor que tem as atitudes, você tem os comportamentos de empreender dentro da sua própria empresa. Eu fiz isso. Olha só que coisa incrível, durante muito tempo eu trabalhei em regime CLT. Carteira assinada. Mas eu empreendia, eu tinha ideias, eu queria que o meu chefe fosse uma pessoa de muito sucesso, que ele tivesse muito dinheiro, que ele ficasse muito rico. Eu queria a prosperidade da empresa que eu estava. Joel, mas eu estou no momento da minha carreira que eu estou querendo empreender e eu quero fazer transição de carreira. Isso também aconteceu comigo. Eu estava lá em regime CLT e depois do meu horário de trabalho eu pesquisava.
eu estudava, eu me envolvia em tudo que era curso, conteúdo, tudo que podia melhorar o meu lado empreendedor que eu não aprendi. Poxa, olha só, eu fui um educador físico eu entrei na faculdade em 1998, não tinha sobre um assunto sobre empreendedorismo, não aprendi na escola, os meus pais não me ensinaram, não é um core business da minha família, então eu garanto que eu vim assim, praticamente do zero nesse assunto. Saber de negócio, além de saber do negócio. O que é negócio? O que é inteligência de mercado? O que é mercado? De onde que veio essa concepção? Eu não tinha esse conhecimento. Portanto, depois do meu trabalho e aos finais de semana, eu estudei, eu li, eu frequentei cursos, eventos, seminários, palestras, eu investi bastante nisso para me preparar para fazer a transição de carreira. Até o momento que eu realmente deixei de estar no regime CLT e vivi do empreendedorismo. Viver do empreendedorismo para mim foi um grande benefício e um grande desafio. Um benefício, eu tinha liberdade, eu era o meu próprio chefe, e o grande desafio é que eu tinha que realmente ter muita performance, eu tinha que ser muito disciplinado, que realmente tinha que saber os fatores críticos de sucesso e fazer o meu negócio escalar. E continuei estudando. Então, independente se você é uma pessoa que está trabalhando para alguém, independente se você quer fazer transição de carreira ou se você está empreendendo e tem um negócio, você tem que observar e você tem que se perguntar em como que você faz para escalar o seu negócio. É uma relação exponencial entre resultado e custo operacional. As grandes empresas estão fazendo isso, as grandes empresas já fizeram isso no passado, mas nunca foi tão favorável, tão abundante e tão propício você fazer isso agora. Mesmo que você não tenha conhecimento prévio, mesmo que você tenha uma idade, ou você é muito jovem, ou você é mais velho, mesmo que você more em outro lugar do Brasil que não sejam perto das grandes capitais ou até fora do Brasil, não importa. Eu garanto para você que com o conhecimento certo, com a plataforma certa, com a metodologia certa, você consegue atingir e você consegue ser o melhor profissional do seu mercado. Quando eu cheguei na encruzilhada, como eu falei há alguns minutos atrás, eu já tinha decidido que eu realmente queria escalar, mas eu queria escalar de um jeito. Eu queria escalar com segurança. E depois que eu fui escalando com segurança, eu quis mais duas coisas. Eu queria escalar com segurança, que fosse mais fácil e que fosse para mim mais rápido. Tem um jeito mais rápido de chegar nisso? Eu não queria atalho, eu nunca quis atalho. Eu não compactuo com muitas pessoas falando, cara, vou te dar um atalho. Eu não acredito nisso, eu acredito em velocidade, então eu queria performance. Tem alguma maneira de eu chegar nisso mais rápido que dependa de mim, do conhecimento do ambiente que eu esteja? Isso é seguro. Isso pode ser feito de uma maneira realmente passo a passo e que eu consiga verificar os passos no caminho. Não é que eu não queria, por exemplo, fracassar, porque eu acredito que fracassar e errar fazem parte, isso são professores, eu só não queria ficar fora do jogo. E a terceira coisa, cara, eu preciso encontrar um caminho mais fácil. Porque tem muita gente que fica lá tentando derrubar uma árvore, mas o machado não está afiado. Além de afiar o machado, eu já nem queria mais um machado, eu queria uma serra elétrica, eu queria uma ferramenta melhor. Então eu fui atrás de ferramenta. Sabedor que a primeira grande questão foi decidir de maneira irreversível. Eu vou escalar o que eu faço. E não é que eu fui trabalhar na internet. Eu fui trabalhar com a internet para escalar uma coisa que eu já fazia. Mas esse assunto, mais profundamente, eu vou te falar nos próximos vídeos. O objetivo desse primeiro vídeo é te mostrar a diferença entre escala e expansão, te falar que provavelmente você esteja numa encruzilhada ou se não você esteja num platô. Olha, Joel, eu decidi ficar assim, ficar numa boa e seguir a vida desse jeito. E tudo bem, eu só quero te falar uma coisa. Quando você fica nesse platô, você não está num platô, você está caindo. Porque quem não está crescendo, está caindo. Até o momento que você chega num abismo. E se você depender da aposentadoria que você vai ter, tudo bem, é uma escolha tua. Mas deixa eu te dar um dado. No Brasil, apenas 1% dos brasileiros conseguem se aposentar com o mesmo estilo de vida. Eu não sei se você quer isso. Eu não quero. Eu não quero nem para mim, para as pessoas que eu ensino, para as pessoas que eu amo que estão ao meu redor. Então, quando eu entendi esse dado, eu falei, peraí, então se eu for trabalhando nesse platô, a minha empregabilidade, se eu não me renovar, cada vez vai diminuir e vai ter um momento que eu vou ter que me aposentar. E ao me aposentar, 1% consegue manter o mesmo estilo de vida. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou uma pessoa materialista.
mas eu sou uma pessoa essencialista. Então eu quero manter o mesmo estilo de vida nas coisas que são essenciais para mim. Eu não quero abrir mão disso. Eu cheguei no momento que eu falei, então, isso depende de quem? Isso depende de mim, do meu conhecimento, da minha atitude, dos meus pensamentos e do ambiente que eu estou inserido. De professor de educação física que ganhava R$ 3,25 ao empresário multimilionário fazendo exatamente o que eu vou falar para você. No próximo vídeo eu vou te falar exatamente o que eu fiz, que foi atingir a presença digital. E não é marketing digital. Não confunda. Da mesma maneira que eu não quero que você confunda escala com expansão, eu quero que você também não confunda presença digital com marketing digital. O que eu fiz foi ter presença digital. Independente do teu segmento, você precisa ter presença digital. É uma necessidade, ela é vigente e você tem que aprender sobre isso. E eu vou te falar isso especificamente, passo a passo, no próximo vídeo. Estou te esperando, ok? Grande abraço. Até lá.